profundidade de uma cova sombria, nem, ainda, simbolizada no esqueleto que, mais tarde, seria o meu corpo. Não era assim que eu a via. Eu a enxergava como a mensageira bendita de Deus, que me viria abrir as portas do cárcere escuro, para me soltar nesse éter vaporoso que me levaria às regiões luminosas. E tal pensei, qual aconteceu. Sinto-me feliz, dessa felicidade suave que enche os nossos espíritos, pela certeza de não ter feito mal. Sinto-me feliz, porque vejo realizadas todas as minhas esperanças. A terra nada tinha de bom para me dar. Eu é que fui a culpada, porque lhe pedi aquilo que ela não possuía. Quando as criaturas vulgares se contentam com a animalidade brutal que a terra oferece, podem encontrar francamente a felicidade até no lodaçal do próprio vício. Mas, quando se tem uma alma que só afina, com a harpa e olha, pelas cordas que vibram unissonamente com ela, isto é, quando se procura a esperança, a felicidade nos sonhos puros e felizes, quando se possui uma alma assim, a terra nada tem para nos dar. Ela não dispõe dessas particularidades mínimas que enchem os corações dos poetas, ela não tem as sutilezas que o mundo além possui, ela não é azul como este céu que divisais além, todo imerso em nuvens brancas, colorido de vermelho, quando assume o arrebol, e desmaiando suavemente, quando o sol vai dormir. Que pode a terra vos oferecer? As paixões tumultuosas, semelhantes à fúria dos grandes mares, o sussurrar das florestas, que, de um momento para outro, muda, quando o vento as agita, as areias movediças, que se levantam, quais turbilhões quando o vento as enfurece. A vida terrena não nos oferece, sequer, uma planície de repouso, um oásis de verdura, onde possamos repousar os membros laços. O mundo além, entretanto, nos dá tudo isso. E eu saturo a minha alma dessa música celeste, dessa alegria sem fim, que eu sonhei na terra e só aqui vim achar. Venho dizer a todos vós, especialmente as donzelas presentes, cujas almas são puras como a minha, cuidado, com a felicidade da terra, porque é efêmera. Quantas vezes, onde colocais vossas esperanças, apenas vive a serpe venenosa que as há de destruir pela base, e onde esperais sugar o mel das flores sugareis o veneno que vos intoxicará para sempre. Cuidado com a terra. A terra crucificou Jesus. O que não fará conosco? Se ao Divino Mestre ela ofereceu uma taça de fel e vinagre, o que não dará aos lábios pecadores? Se a Jesus, que poderia matar toda a sede universal, ela negou água, o que não fará com os que são realmente sedentos de justiça e famintos de amor? Cuidado com a terra. Não lhe peçais o que ela não vos pode dar. Pedi-lhe, tão somente, que vos consinta a viver em paz, porque até a paz foge dela. Meus amigos e meus irmãos, vivo feliz, dessa felicidade que sonhei no mundo além, dessa alegria, que inunda as almas ditosas. E posso, de agora em diante, começar o meu passo, trabalhando na senda da vinha cristã. Deus vos guarde. Carmen Senira. Em 25 de agosto de 1936. Propaganda espírita cristã. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, eis o vosso velho companheiro novamente em seu posto de trabalho, pronto a cumprir seu dever, segundo foi determinado. Cumpro esse dever com a maior satisfação, porque sinto-me bem entre vós, porque vos amo com todo o afeto fraternal do meu espírito. Meus amigos, meus irmãos, muitas vezes tendes sido avisados dessas ondas de paixões tumultuosas que invadem o planeta, predizendo as grandes calamidades de que sois testemunhas. Tem-se-vos dito, nessas ocasiões, a maneira pela qual deveis vos defender dos fluidos deletérios, lançados pelos fracos invisíveis à terra, que cada homem, cada mulher espírita deve ser uma fortaleza de fé, em defesa dos ideais que professa. Tendes sido avisados a respeito da vossa conduta, que deve servir de exemplo aos vossos companheiros, aos vossos irmãos,
que constantemente examinam os vossos atos. Noto, porém, que não aceitais os nossos conselhos, o nosso parecer, descambais sempre para o extremo oposto àquele pelo qual o Evangelho vos deseja conduzir. A fé cristã, meus caros irmãos, vos obriga, pela sua natureza divina, a um estudo da alma, que vos fará capazes de compreender os mistérios que outros não entendem. A fé cristã não é uma utopia, mas uma realidade. Foi ela que sustentou os grandes mártires do cristianismo nos momentos angustiosos e supremos. Ela tem sido o baluarte dos fracos, que por ela se fortificam, tem sido o consolo dos desgraçados, que por ela se sentem consolados, tem sido a esperança dos mártires dolorosos da terra, a quem os homens crucificam moralmente, enfim, tem sido o consolo, o conforto, o amparo de todos os sofredores que a ela se chegam. Vós apreciais a fé e a defendeis com a palavra, mas não com o coração, na expressão do gesto. Se amanhã, se fizesse um recenseamento nesta capital, relativamente às diversas religiões que aqui perduram, bem poucos seriam os ateus. A maioria diria, sou cristão. É possível que um grande recenseamento viesse provar que o número de cristãos é realmente assombroso. Escoimados, porém, os capazes de exemplificar a sua fé, bem poucos ficariam. Nos gabinetes, nas sacristias, nas conferências particulares, em toda a parte a fé é espezinhada, porque, todas as vezes que o mandamento divino é violado, a fé padece, é sacrificada. Há um provérbio popular que assim se exprime: faze aquilo que eu digo, mas não faças o que eu faço. O cristão deve dizer o contrário: faze aquilo que eu faço, porque, por vezes, eu digo aquilo que ainda não posso realizar, mas o que eu pratico podes fazer porque está dentro do cristianismo. Na terra, não se pode viver sem contrariedades, sem dissabores, acarretados pelas responsabilidades do passado, uns, e outros pelas do presente. Quando se está na terra não se fica isento de desgostos, os amores mais bem formados, as amizades mais sólidas, por vezes baquenam. O homem tem por costume exigir do seu irmão aquilo que ele próprio não pode dar. A fidelidade, a honestidade, a honradez, a solidariedade, a lealdade, a justiça, a probidade, tudo o homem exige do seu irmão. Mas de si, pouco exige. A sua consciência deve levantar-se com a autoridade que Deus lhe concedeu, para lhe dizer, mais uma vez, o Evangelho diz: sê caridoso com as faltas alheias e rigoroso com a tua leviandade. Eis porque digo que o cristianismo em recenseamento correto e justo, muito poucos cristãos daria. A ideia da revanche, da vingança, da resposta imediata não sai da imaginação do homem, e essa imaginação vai ao ponto de, quando encontrar alguém capaz de passar por estas coisas como se passa por uma página em branco, dizer num conceito impensado, fraqueza, pusilanimidade, não sabe agir. Ah! Fosse comigo. Meus amigos, o forte é exatamente o que sabe dominar a sua natureza, os desatinos e impulsos da sua maldade, é o que sabe pisar sobre si próprio, quando é necessário, contanto que a pureza da doutrina, o mandamento do Cristo, não seja violado. Colunas de jornais estão impressas todos os dias para os inteligentes lerem. Uma devassa na vida dessas criaturas o que provaria? A insinceridade da palavra impressa, a frase burilada tão somente para produzir efeito, a palavra é fácil, eloquente, tão somente para impressionar as massas, mas, a realidade, a ciência da doutrina, muitas vezes adulterada. Ora, queremos a simplicidade da crença, porque não sabe encobrir o que revela em poucos gestos. Não queremos essa piedade falsa que ostenta um cristianismo que não possui, mas que na realidade feriu, espezinha-o, amaldiçoou. Meus amigos, faço a propaganda do cristianismo, sei que estou dentro do asilo espírita João Evangelista, associação de caridade, oferecida ao discípulo amado do Divino Mestre, um cristão.
Se João, o evangelista, é um cristão, ipso facto os que são membros desta associação devem ser cristãos. A expressão máxima do cristianismo é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Já perto de terminar sua peregrinação terrena, ainda o apóstolo amado repetia aos ouvidos dos que se achavam ao seu lado: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Pois bem, meus amigos, trazendo-vos esta palavra, peço-vos que vos ameis, que sejais corretos, que tenhais proceder distinto, sincero, verdadeiro, mas não vos ponhais ao serviço de causas inglórias, procurando vilipendiar, escarnecer aquilo que é justo, é são. Burilai os vossos caracteres, porque dessa limpeza da alma depende a fé. Deus vos guie, Deus vos guarde. Neri. Em 28 de agosto de 1936. Apelo em favor do asilo. Seja concedida a todos os presentes a paz, a tranquilidade dos espíritos provindos de Deus. Meus amigos, algumas vezes, aqui em vosso recinto, tenho conversado convosco sobre o privilégio que Deus me concedeu de viver neste mundo em que habito, no seio de irmãs carinhosas que me receberam tão bondosamente, combinando com elas os planos de bem-fazer. Compreendeis que a atividade dos espíritos é grande, as casas de caridade exigem-na. Entre os humanos, não é fácil angariar recursos pecuniários para a manutenção dessas casas, procurando aqueles que podem mais. Em regra, os que podem menos são os que mais auxiliam. Meus amigos, é certo que vos afirmo. A cidade é cheia de homens ricos, na verdadeira compreensão da palavra, ricos de fato. Qual de vós é capaz de se aproximar de um deles, pedindo-lhe uma esmola, um ato de caridade, em favor de uma casa como esta, espírita? Sendo um estabelecimento de instrução não espírita, ou que tenha encoberto seu fundamento espírita, é possível que se arranje qualquer favor, qualquer donativo, mormente se essa dádiva figurar publicamente num agradecimento por parte da instituição beneficiada, de forma a tornar público para todas as pessoas da cidade, e porventura de outras, o ato generoso que essa alma caridosa praticou. Se vos aproximardes, porém, desse mesmo capitalista, fazendo ver a necessidade de uma casa espírita, dificilmente arranjareis qualquer esmola. Esta parte, portanto, pertence aos espíritos, porque só eles podem penetrar nos cérebros, intuir-lhes, dar-lhes ideias, modificar-lhes planos. Nós temos, em nossa falange bendita, espíritos determinados para essa espécie de trabalho. Há um, sobretudo, incansável, batalhador incessante em prol desta casa, tem sempre planos, ideias, procura as pessoas bem-intencionadas, para incutir-lhes o desejo de ajudar esta instituição. Muitas vezes acontece, caros amigos, o que o mestre disse em tempos idos: o joio é semeado no meio do trigo, de forma que este é sufocado pelo joio. Mas, a separação divina o mestre fará, ele sim, saberá diferenciar o joio do trigo. Há dias passados, não tenho bem presente no momento quando, eu disse aqui, em vossa presença, que tinha planos especiais para esta casa, que trabalharia por vós, agradecendo nessa ocasião, o que alguém havia feito em meu nome, esse alguém que me é muito caro. Pronunciei também palavras que certamente não esquecestes, tinha principiado e ia continuar. Efetivamente, meus amigos, a minha ausência não prova esquecimento. Tenho procurado criaturas humanas, atraindo-as ao vosso meio, fazendo-as compreender a altura do ideal que defendeis, fazendo-lhes ver o rebanho infantil que aqui se acolhe, apelando para os seus sentimentos generosos, diante do quadro desolador que apresenta a alta de preços na vossa capital. Enfim, tenho procurado fazer-vos algum bem. Não digo que o tenha conseguido inteiramente. Animo-vos, porém, a esperardes um pouco, devagar se vai ao longe. Agora, o meu apelo neste instante é o seguinte:
Desejo que se realize o maior número de sócios efetivos possível desta casa. Esta maneira de propor sócios temporariamente, sócios que apenas servem para sobrecarregar o trabalho da secretaria, não é proveitosa. As cooperadoras esforçam-se no sentido de angariar donativos para a casa. Eu tenho examinado esse corpo escolhido de pessoas dedicadas ao asilo, e vejo que realmente elas se esforçam, se desdobram em atividades, quais verdadeiras abelhas operosas. Outras, que não são verdadeiras cooperadoras da casa, por que não oferecem seu nome para esse rol, a fim de auxiliar esse grupo, esse punhado de criaturas trabalhadoras? Por que não inscrevem o seu nome, para angariarem sócios, para realizarem festivais? Penso que a ideia não é má. Congregai-vos, minhas irmãs, procurai agir um pouco mais. Não é possível de um só impulso angariar o suficiente para uma instituição como esta. De grão em grão, de galho em galho, de raminho em raminho vai-se fazendo muito. Fazei, pois, assim, conjugai-vos umas às outras, ide aos lares das pessoas bem-intencionadas, e pedi-lhes que se associem, que venham com seu óbolo auxiliar a causa das crianças, tornando efetiva a caridade dentro desta agremiação. Há diversos modos. O cofre das crianças aí está, dai um pequeno óbolo em seu favor. Muitos pobres o têm feito, eu própria sou testemunha, fazendo lembrar o tempo passado em que o Cristo fez sentir que a esmola maior havia sido dada pela viúva paupérrima. Deixo minha ideia convosco, se errei, perdoai-me, mas a intenção não é má. Creio que as moças podem fazer muito, no sentido de se congregarem e angariarem sócios, trabalhando todas em benefício das crianças, suas irmãs. Deus vos guarde. Helena. Em 28 de agosto de 1936. A grande lei de paz e amor. Meus amigos, breves palavras para o ensinamento final desta noite. A lei que Jesus veio trazer ao mundo foi esta: paz e amor. Todo cristão, todo espírita deve gravar essa lei em sua alma, em seu espírito, de forma que ela seja modelo de toda a sua vida. O ser que ama tem prazer em fazer a felicidade do objeto do seu amor, o que estima o seu irmão como verdadeiro sentimento fraterno, que o mandamento exige, tem satisfação em ser-lhe útil. Todas as vezes que uma alma que se supõe cristã revela sentimentos contrários à lei de amor que Jesus veio trazer ao mundo, engana-se a si mesmo e o cristianismo ainda está muito afastado dela. Quereis conhecer o sentimento cristão de alguém, ainda que seja batizado, crismado e professe publicamente a lei de Deus? Quereis conhecer o que há de verdade nesse indivíduo? Mas ainda, quereis saber o que existe de real num coração, seja ele espírita, ou pertença a qualquer outro credo cristão? Ponde-o em face dos dois princípios básicos de qualquer religião fundada sobre o cristianismo: caridade e humildade. Em face de Jesus, um homem perguntou: Senhor, o que hei de fazer para ganhar a salvação eterna? O mestre respondeu: cumpre a lei. E citou a lei. O homem redarguiu: tudo isso tenho feito. Jesus então lhe disse: queres ser perfeito? Sê caridoso, distribui o que tens entre os pobres. O homem se afastou, porque era muito rico. Deseja ser perfeito, mas desde o momento em que a caridade o enfrentou positivamente, desistiu de o ser. O mundo permanece ainda o mesmo. Em face dos princípios da caridade e da humildade cristã, caracteres que se supõem firmes, cristãos, baquemam. É aconselhável, pois, a toda criatura que tem vontade de ser perfeita como Deus ordena, que absorva, assimile a exatidão desses dois princípios em substância, humildade e caridade. Desde que a fé venha chocar-se contra qualquer desses princípios, é porque não está sólida. Caridade é brandura, humildade é mansidão, caridade é desprendimento, humildade é abnegação, caridade é esquecimento de si próprio, humildade é sepultura do egoísmo, caridade é generosidade da alma, humildade é destruição da avareza,
Caridade é o amor pelo qual as criaturas se tratam com fraternidade. Humildade é o princípio que faz o homem esquecer-se de si próprio para pensar nos outros. Caridade é a virtude que busca o auxílio divino para transmiti-lo aos outros. Humildade é a que se oculta e pratica o bem sem ser vista. Caridade vem de Deus. Humildade encaminha o homem para Deus. Meus amigos, caridade e humildade são os princípios básicos da doutrina espírita. E todas as vezes que, entusiasmado e firme, uma criatura se levanta para propalar a doutrina com exaltação, dedicação e verdade, se a fé vai esboroar-se de encontro às duas virtudes principais do cristianismo, humildade e caridade essa criatura está muito longe ainda do primeiro degrau do seu progresso. Convém edificá-lo. E tudo começa do princípio. Não é possível começar do meio, quando o alicerce ainda não está firmado. Sem caridade e humildade não pode haver escala para o progresso. Deus vos ajude a compreender as virtudes máximas do cristianismo, para que possais fazer delas o alicerce dos vossos espíritos. Deus vos guarde, Deus vos abençoe, Deus vos proteja em todos os dias da vossa vida. Tiago. Em 1º de setembro de 1936. Solidariedade entre o além e a terra. Meus prezados amigos, meus irmãos, eu vos saúdo na paz cristã. Sempre desejei, na terra, satisfazer a vontade justa daqueles que me deram ser. Sempre procurei, malgrado minhas imperfeições, satisfazê-los em seus desejos singelos, obedecer-lhes em suas ordens positivas. Não vos admireis, portanto, que eu responda ao pensamento que me atraiu, com uma palavra de conforto. A vida, na terra, é sempre um acervo de dores e responsabilidades. Quando se atinge uma idade, qual a tua, criatura a quem me dirijo, conhece-se bem o peso dos anos, e a dor em todos os seus matizes, tem-se experiência, porque longa estadia na terra é ensino. Enquanto o corpo pende para a terra que o há de receber, o espírito, burilado pelo sofrimento e pela experiência, cada vez mais se alenta, se fortifica, para alçar o grande voo. Eis-me aqui, obedecendo ao teu chamado. Venho, não somente alegrar-te com esta visita, neste instante, mas também congratular-me com esta casa, que tão bem te acolhe, que tanto te estima, que tanta demonstração de afeto te tem dado. Meus amigos, uma reunião espírita, desta ordem, representa uma solidariedade perfeita entre o mundo além e o terreno. Todos aqueles que se reúnem sob o nome sagrado de Jesus, para produzir algum bem, transmitindo aos sofredores do espaço, devem compreender a magnitude do seu gesto. Convém que essas reuniões, semanalmente realizadas, sejam proveitosas, tanto aos espíritos sofredores, como àqueles que se reúnem com o fim de amenizar os sofrimentos dos seus irmãos. Todo assistente do asilo espírita João Evangelista, no momento em que se realiza uma sessão de espiritismo prático, deve manter seu pensamento na altura da prece, lembrando-se de que, se hoje é criatura terrena, amanhã será espírito desencarnado, como os que já se encontram no plano além. Saberá essa criatura qual a sua condição espiritual? Conhecerá o seu estado como ser fora da matéria? Terá um ambiente feliz? Convém, portanto, que todos os presentes tirem proveito das sessões que se realizam. Cada espírito que se manifesta é uma experiência, é um conselho. Há seres evoluídos que anseiam manifestar-se, há sofredores que desejam falar, mas temem no momento. Há seres impenitentes que recuam no momento de se manifestarem. Há suicidas, dolorosamente arrependidos do ato que praticaram, que buscam, no ambiente das sessões, um fluido salutar que lhes diminua o sofrimento. Entre vós, por conseguinte, deve haver a concentração necessária para a compreensão de todas estas coisas. Há pessoas que entram nesse recinto com ideias bem diversas das que depois adquirem. Quantas supõem, lá fora, que o que se pratica aqui não é correto, natural, não tem sinceridade, mas com o correr das sessões,
vão se certificando de que foram mal orientados, que as informações que receberam são insensatas. Aqui, nesse recinto, procura-se a realidade das coisas, o ensino, a luz, a experiência, a instrução. Congregai-vos, pois, amigos, embora pertençais a outros centros, sede solidários com os vossos irmãos, juntai as vossas preces em benefício dos sofredores. A ti, que me atraíste, mais uma vez eu felicito, desejando que a tua saúde espiritual supere a material, já enfraquecida, que tuas energias espirituais sejam, realmente, fortes, muito embora desfaleçam as do corpo. Se, espiritualmente falando, um baluarte de fé, não vaciles, não trepides. Continua a tua trajetória, carregando tua grande cruz, que eu procurarei aliviá-la com os fluidos do meu amor. Jurema. Em 4 de setembro de 1936. Evangelizemos. Meus amigos, minhas queridas irmãs, Deus vos salve. Concluo o vosso trabalho de hoje, fazendo uma revelação, para que não vos admireis das manifestações de espíritos que julgais não serem frequentadores habituais desta casa. Meus amigos, espíritos inteligentemente evoluídos, têm necessidade de vir ao vosso meio, e alguns já o têm feito, por intermédio de médiuns competentes, dedicados, fiéis. Em regra, não se cogita, por aí além, em centros aliás bem orientados e inteligentemente dirigidos, de pregar o Evangelho aos espíritos classificados na terra de sábios, doutos. As pessoas querem ouvir destes seres desencarnados que no vosso mundo revelaram muita inteligência e cultura, palavras de saber e instrução. Desejam escutar desses expoentes poéticos, ou filosóficos, algo da sua cultura, dos seus conhecimentos, das suas revelações. Meus amigos, não percais de vista o ponto principal de todas as coisas. Os espíritos desencarnados, embora possuidores de grande cabedal de instrução, necessitam de explicações evangélicas para sua evolução. Lede as comunicações sábias de espíritos desencarnados ultimamente, que se tem manifestado com toda a lucidez. Qual foi a comunicação evangélica que algum desses espíritos já traduziu? Nenhuma. Porque, não somente eles, mas os seres que os receberam, não se preocuparam de lhes fornecer o pão espiritual, de que são pobres. Eis porque vos digo, absolutamente sem a ideia de vos envaidecer, porque esta não é a minha missão, tais espíritos hão de vir, um a um, à barra das vossas sessões, para aprenderem o Evangelho do Cristo. Infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, cidade importantíssima pela sua cultura e desenvolvimento progressivo, não se cogita de fornecer aos homens de inteligência o Evangelho do Cristo. Entende-se que tais criaturas devem ensinar o que sabem, mas não se procura conhecer o seu ponto de ignorância. Nesta capital, vós tendes oradores eloquentes, de alta compreensão científica, capazes de encaminharem as materializações, de ilustrarem, de explicarem a filosofia espiritual em alto grau, prontos a desempenharem o papel que a ciência lhes ordena, mas, um evangélico, dificilmente encontrareis. O asilo espírita João Evangelista deve se manter na linha que traçou, com o fim de evangelizar as criaturas, sejam carnais ou espirituais. Bem-haja a hora em que esse espírito deu o primeiro passo nesta casa, sendo-lhe concedida, embora não de muito bom grado, a oportunidade de trazer a sua manifestação. Esse espírito assistiu à sessão desde o começo, e compreendeu que toda a sua cultura é insuficiente, no que diz respeito às letras evangélicas. O homem espírita, que compreende a doutrina segundo a base da ciência, que conhece as artes e as letras, que se dedica aos altos estudos psicológicos, deve se lembrar de que a alma necessita do pão da vida, e só o orgulho desmedido negá-lo-á. Meus amigos, graças a Deus, não há muito tempo, espírito de escola no vosso meio, homem considerado o príncipe das letras do vossos país,
demonstrou cabalmente a sua ignorância quanto aos evangelhos. No entanto, ele foi conceituado, e ninguém pode negar esta verdade, porque, efetivamente, foi bom homem de letras, de cultura, e suas obras aí estão, para testar esta verdade. Mas era ele um homem anti-evangélico, que tergiversou na sua fé, faltou ao seu compromisso quanto à crença, não tendo coragem de sustentá-la publicamente, como havia afirmado a meia dúzia de criaturas. Por conseguinte, esse espírito, não obstante toda sua sapiência para o mundo, é um ignorante perante as letras espíritas evangélicas. Um por um, há de vir, para aprender a ser cristão. E todos aqueles que frequentam centros igualmente cristãos, hão de perceber que a nota predominante do asilo espírita João Evangelista esclarecer os espíritos que na terra foram doutos, mas no além não compreendem o seu estado espiritual. Tenho o prazer de dizer, e sinto-me satisfeito, todas as vezes que a minha palavra inculta, pobre, tem a oportunidade de vos chamar a atenção para este ponto essencial, meus amigos. O Evangelho do Cristo é a tábua de salvação que o Espiritismo oferece aos doutos, aos sábios da terra, ignorantes quanto às letras espíritas. Todos eles precisam estudar a doutrina evangélica segundo a base de Espiritismo. A ciência ilustra o cérebro, a filosofia exemplifica a moral, mas a salvação só pode vir da doutrina espírita, segundo o Evangelho. Deus vos guarde. Viana de Carvalho. Em 4 de setembro de 1936. A gota de mel. Meus amigos, meus irmãos, é para mim sumamente agradável ver o curso que vai tomando o ensino religioso, espírita, entre vós. Assaz, tendes tido revelações sobre a doutrina, para vos preparardes no conhecimento das vidas sucessivas, do arrependimento, do resgate das dívidas contraídas no passado e resgatadas no presente, da recompensa futura. Tendes tido estudos sobre estes temas utilíssimos, na doutrina que abraçais. Agora, o ponto se encaminha para o Cristo do Senhor, Jesus. O Mestre Divino deve representar, em vossas vidas, o principal papel. Sobre ele deve pairar o vosso pensamento, sobre ele deve versar o vosso estudo e, mais do que tudo, sobre ele deve pairar o vosso amor. Meus amigos, a vida na Terra oferece a todas as criaturas humanas uma quantidade de sofrimento relativa à sua necessidade. Por vezes esse sofrimento atinge um grau de intensidade tão forte, que as forças materiais não comportam essa dosagem tão elevada de dor. É natural, portanto, que este sofredor, assim atribulado em sua existência, procure um lenitivo para o seu mal, conforto, um alívio. Esse alívio, esse lenitivo, esse conforto, estão personificados em Jesus. Aconselho, pois, a todos os meus irmãos, a todos aqueles que se encontram em agonia, que têm dores ocultas que não podem revelar, que veem desabar suas ilusões sem encontrar para isso uma razão positiva, a todos aqueles que têm a sua vida encaminhada, e que, subitamente, a veem transtornada sem terem concorrido, em absoluto, para isso, aos doentes julgados incuráveis pelos médicos, aos que têm batido a porta da ciência e voltam de lá com as mãos vazias, a toda esta classe de sofredores, eu aconselho a buscar o pastor das almas, o amantíssimo Divino Mestre. Procure aconchegar-se nele e lhe diga com toda a confiança filial: Jesus, ainda que tudo me falte na terra, permite que não me falte o teu amor, porque tudo na terra é perecível, enquanto tu és eterno. Aconselho esta prece singela a todas as criaturas desoladas, sofredoras, aquelas que veem escuro o horizonte da sua vida, pelas perturbações constantes da existência, aquelas que passam uma via crucis dolorosa, enquanto esperavam flores em seu caminho, vendo-as desfolharem-se a cada passo, e, em seu lugar, virem os espinhos. Digam todas comigo: Jesus, manso e bom, faze da minha vida um calvário de dores. Se este calvário é benefício para minha alma, Jesus,
Faze da minha existência um vale de lágrimas, se minha vida necessita desse sofrimento, mas que não me falte em todo o cálice amargurado da minha existência o teu amor. Só ele representará a gota de mel no cálice de fel que tenho de sorver. Quem fizer assim, encontrará forças para a trajetória da vida inteira, e, em qualquer momento não lhe faltará alento para viver. Paz a todos os homens desejo neste instante. Sejam todos felizes na graça do Senhor. Maria Luísa. Em 8 de setembro de 1936. A união faz a força. Meus amados irmãos, Deus vos ilumine. Aqui estou, mais uma vez entre vós, caros amigos, desolado pela situação que atravessa o vosso planeta, triste, por ver como se encontra a humanidade, cada vez mais transviada das leis do seu Deus, desconsolado por ver que aqueles que deviam ter as rédeas na mão neste instante, para encaminharem os homens à verdadeira fraternidade e à caridade de irmão para com o irmão, são os primeiros a tecerem na sombra carnificina medonha em que se envolve o planeta no momento. Meus amigos, a Terra inteira é um charco de sangue. Baixar uma atmosfera destas, de onde se exalam os fluidos deletérios que a infeccionam, baixar a um mundo como este, que foi redimido pelo sangue do Cristo do Senhor, e que esquece a sua doutrina, os seus preceitos evangélicos, para se lançar neste morticínio criminoso, que vai como uma avalanche, absorvendo tudo, é uma tristeza. O meu espírito se desola ante a situação atual do vosso mundo. Mas, enquanto imperar a grandeza, enquanto a caridade ostentar pérolas e joias, enquanto a humildade se revestir de púrpuras, enquanto o sucessor de São Pedro, na frase da própria Igreja, esquecer os preceitos do próprio Pedro, para não dizer os ensinamentos do Divino Mestre, esta humanidade caminhará de mal a pior. E a salvação só lhe pode vir do renascimento da fé naquele que entregou a vida para salvá-la. Meus amigos, é muito doloroso saber que a religião tem poder para salvar, e, no entanto, retiram-lhe esse poder. É doloroso saber que os mandamentos de Deus, pregados outrora ao mundo, permanecem até hoje, e o homem os conspurca, pisa-os aos pés, e, embora aparente aceitá-los, os despreza. A ambição, o orgulho mundano, a avareza, o egoísmo, imperam em lugar das virtudes que lhes são opostas. Depois, quando a hora da grande prova soar, não faltarão espíritos rebeldes a se revoltarem contra eles. O que busca essa igreja, esse conclave de homens que se congregam para o mal, senão a perdição para as suas almas? O que esperam aqueles que sabem melhor e, no entanto, aparentam uma hipocrisia mesclada de um sentimento religioso, puramente falso? O que esperam? Deus, no seu trono de glória, vê o que se passa no orbe terreno, e por que não põe um paradeiro a essas coisas? Por que não detém esse cataclisma que se aproxima? Por que permite essa orfandade, essa luta, esse desespero na face da terra? Porque, meus amigos, a lei primordial que rege a evolução do espírito é a sua livre vontade. Sem ela não é possível achar o mérito nem o demérito de espírito algum. É necessário que o indivíduo tenha ampla liberdade de agir, e, para isso, Deus lhe concedeu o livre raciocínio. Os irracionais não são responsáveis pelos atos que praticam, mas o homem, a quem Deus concedeu uma centelha de luz, cujo espírito compreende a grandeza do infinito, cujos olhos sabem ler, cujos ouvidos podem escutar, não é para proceder da maneira por que procede, inculcando-se piedoso, humilde, religioso e bom, quando nada mais é do que o corvo de rapina a produzir a maior soma de males possível. Porque, não vos enganeis, a mão que fere mais profundamente a humanidade, oculta-se na sombra. Não é a que ostenta a maldade, a maledicência, o crime. A mão que move a máquina criminosa oculta-se na sombra, sendo este, principalmente, o seu primeiro crime, a responsabilidade enorme que lhe pesa sobre o espírito. É preciso despertar as consciências, é preciso que o homem espírita aprenda a compreender a fé.
Que espiritismo não siga a mesma carreira que seguiram as outras religiões, falindo a cada passo. Que ele seja verdadeiro, sincero. Que cada homem espírita levante a sua cabeça e diga: eu sou espírita. Que não haja consciências dúbias, capazes de abraçarem duas crenças ao mesmo tempo, porque a fé é uma. E, desde que ela tergiversa e se divide em duas, não é verdadeira. É preciso que haja harmonia de vistas, é preciso que haja cristianismo. O cristianismo não permite este horror de vítimas que há lá fora, antes, ele é contrário a tudo quanto é maldade, porque para o cumprimento das provas não há necessidade do crime. Todos podem pagar os seus pecados, pagar as suas provas, as suas expiações, sem necessidade de se armar um braço homicida. Coragem, meus irmãos. Vós sois em número diminuto no espiritismo. Esta sala não comporta materialmente o número espiritual que aqui existe, mas a união faz a força, e, assim sendo, podeis testemunhar a verdade da vossa fé, e ela há de ir circulando, como a pedra lançada dentro da água produz círculos que se vão alargando, até se perderem de vista. Assim será a vossa propaganda, ativa, verdadeira, real, fiel, e, sobretudo, documentada pela vossa vida. A palavra eloquente tem valor, mas o sentimento, a ação, o gesto que acompanha, é o principal fator da sua efetividade. A propaganda deve ser feita pela conduta exemplar de cada espírita. Continuai a pregá-la, meus amigos, e lamentar comigo essa perdição do rebanho que se diz do Senhor, mas que é um rebanho composto de lobos e não de ovelhas. Paz a todos os homens. Sarto. Em 11 de setembro de 1936. Pontos essenciais da doutrina. Meus amigos, meus irmãos, seja convosco a paz do Senhor. As sessões de espiritismo prático são de grande utilidade para a educação dos crentes. Quem estuda espiritismo se compraz em aprender os seus ensinamentos, procura fazer a propaganda de seus ideais, mas esquece, muitas vezes, pontos essenciais da doutrina. Esses pontos dizem respeito ao próprio indivíduo propugnador desses direitos doados por Jesus. É assim que dentro do espiritismo muitas vezes germinam sentimentos, que precisam ser destruídos quanto antes, qual erva daninha que prejudica o fruto são. Estes sentimentos são, em primeiro lugar, o egoísmo, raiz de todos os males, em segundo, o orgulho, a inveja, a avareza, destacando-se, no meio destes defeitos, importantíssimo pela sua maldade, pelos danos que produz, pelos estragos que faz na seara bendita que vem a ser, a maledicência. Quando os defeitos de alguém são tão patentes que saltam às vistas de qualquer, não necessitam de acusação. Eles estão à vista, não precisando, portanto, de propaganda. Todas as criaturas sabedoras desses defeitos devem calar-se e deixar que eles falem por si próprios. A maledicência, porém, se encarrega de esmiuçar, para levar adiante. Infelizmente esse detestável hábito se insinuou de tal forma na coletividade espírita, que vós dificilmente encontrareis 2 ou 3 agremiações em estado perene de fraternidade. A dissimulação é de tal sorte que, quando os indivíduos se encontram, cumprimentam-se com a cortesia de ficção, mantendo dentro de si um mau sentimento, que a nós não escapa, nem escapará ao homem perspicaz. A maledicência anda de ponto em ponto, procurando aumentar o número dos seus adeptos. Ela vai de casa em casa, mas não se manifesta de público, está sempre por trás da cortina, está sempre escondida, e, enquanto isso, o mal vai se alastrando. Um espírito prevenido, um homem de raciocínio não deve criticar a conduta dos indivíduos que dele se aproximam. Um homem de bem, uma senhora distinta, um homem crente, uma mulher espírita, nunca se preocupam destas coisas. Porque, primeiramente, lhes salta aos olhos a sua fraqueza. Ninguém que é bom, se julga perfeito.
Quando o indivíduo procura ver todos os defeitos dos seus irmãos e em si somente virtudes, esse indivíduo é um imperfeito de caráter, porque o principal distintivo do caráter nobre é a tolerância com as faltas alheias. Se o espiritismo não tem conquistado o maior número de almas para o seu grêmio, se não tem avançado mais no seio da coletividade humana, é exatamente por causa desses expoentes da doutrina, que, não compreendendo os elevados princípios do cristianismo, enveredam pelo espiritismo baixo, que lhes dá a mão forte em tais momentos. Não faltam irmãos atrasados do espaço, para trazerem à barra das sessões as suas intrigazinhas, as suas histórias pequeninas. Não faltam as sessões ocultas, das quais não se tem cá fora notícia do que se fala, são feitas às escondidas. Nelas irmãos atrasados veem tecer planos baixos, e, depois, quando os indivíduos se apresentam de público, veem como sábios experientes, sabendo mais do que todos os presentes, porque estão de posse do que lhes foi revelado na mesa da sessão. Ninguém os pode iludir, sabem tudo. Sabem tudo. Meus amigos, tais criaturas, na verdade, de nada sabem. Sabem, tão somente, emaranhar-se a si aos outros, e se prejudicarem em sua evolução, quando os interesses dão caminho, eles não querem compreender por quê. Quem anda às ocultas, quem anda em caminhos obscuros, não pode encontrar a linha reta que conduz ao bem. Espiritismo tem sorte, quando essa classe de espíritos, não prejudica os trabalhos da seara, porque, certamente, lhes poria grandes embaraços. Vós tivestes um caso palpitante, nesta casa. Sessões praticadas às ocultas, fizeram desviar um membro desta associação, pessoa aliás dedicada, mas espírito um tanto fraco, que, atendendo às reclamações, as intuições e as ordens positivas de um espírito sofredor, foi terminar os seus dias num manicômio. Por quê? Porque, desprezando o homem a palavra do alto, que lhe caustica o fruto íntimo do seu pecado, abraça o espírito fraco, que lhe dá a razão, que lhe tolera os impulsos pouco decentes, que não o acompanha para corrigi-lo, mas para insuflar-lhe a miséria e a má intuição. As senhoras da mesma maneira são culpadas, porque encontram um espírito que sempre qualifica os seus atos de honestos e bons, quando elas sabem que não são. Elas abraçam esse espírito, acreditam na sua hipocrisia, nas suas palavras insensatas, e se deixam levar pelos conselhos maus da treva. Vindo a uma sessão séria, aqui ou além, porque há centros capazes de fazer muito bem, veem que os espíritos guias censuram o seu procedimento, e dizem para si, não serve. E não voltam ali. A medida que tomam é radical, não voltar ali, aquilo foi comigo, percebi perfeitamente, e não posso estar a receber avisos de público, não vou lá. E passa a frequentar um lugar que dantes frequentava, onde lhe é dito, continua com os teus preceitos, fazes bem. Ninguém tem nada contigo, há uma senhora distinta como tu és, possuindo o marido que tu tens, não há nada a reprovar. E os conselhos maus vão chegando, ela abraça esses conselhos. No fim não suporta o peso da cruz. As lágrimas, as desilusões. Meus amigos, é tempo de vos chamar a atenção para os pontos perigosos que o Espiritismo vos aponta. O orgulho é terrível. O egoísmo muito mais. A avareza sacrifica o progresso da alma, a maledicência prejudica, faz vacilar a coragem humana. Sede, portanto, generosos uns para com os outros. Não há homens perfeitos, todos têm suas falhas, não há mulheres verdadeiramente sãs de espírito, todas têm pendores fracos, porque são espíritos fortes num ponto, mas fracos em outros. Há sempre um quê para corrigir. Sede tolerantes para com vossos irmãos. Franqueza, lealdade e fraternidade, é o que vos desejo. Spínola. Em 11 de setembro de 1936. Consultemos as nossas consciências. Meus amigos, meus prezados irmãos, a situação atual do mundo espírita é tal que aquele de nós designado para
em palestra ligeira, vos dizer alguma coisa de instrutivo, treme diante dessa responsabilidade. O moral dos homens se encontra de tal forma abatido, de tal modo transviado dos ensinamentos espíritas, que, quando nós temos de assumir, mais de uma vez, a responsabilidade de os guiar, patenteando a nossa opinião, o nosso desejo sincero pelo seu bem espiritual, sentimos quase hesitação ao fazê-lo. É sempre agradável falar num meio cristão, é sempre suave dirigir algumas palavras aos nossos irmãos, quando temos ambiente propício e sentimos que somos esperados com amor, com dedicação e carinho, enfim, quando o sentimento de afinidade recíproca é um fato verificado facilmente. Quando, porém, se tem certeza, pelas provas dadas constantemente, de que a nossa palavra é apenas apreciada no momento, não lhe sendo dado o valor que desejamos, o de fazer bem, quando notamos que de nós somente se exige a beleza da frase, o ensinamento polido, a asserção vigorosa, mas que não se procura, no fundo da nossa palavra, o verdadeiro sentimento de caridade, com que buscamos tocar os nossos irmãos de perto, sentimos, realmente, grande tristeza. Vós sabeis que esses sentimentos profundos são próprios do espírito. Quando padeceis na alma, quando tendes dores acerbas, sentimentos profundos, mágoas ocultas, quem padece é o vosso espírito. Por conseguinte, não é para admirar que os seres desencarnados padeçam de iguais sentimentos, uma vez que suas vibrações são mais fortes, pelo fato de estarem desprendidos da carne. É o que se dá conosco. Explicando a palavra do Cristo aos nossos irmãos, procuramos levantar-lhes o moral, visando o efeito das nossas palavras, que outra intenção não tem senão a de fazer-lhes bem. Estamos na posição do médico, que, ministrando uma certa dose de remédio ao seu doente, espera ver o resultado que a ação benéfica possa produzir. Ele volta no dia seguinte para examinar o enfermo, se nota a melhora esperada, regozija-se e prossegue com coragem, mas, se depois de aplicar o remédio que julgava infalível, nota que esse esforço foi em vão, não desanima, continua, é certo, as suas prescrições, cumprindo seu dever, mas já o faz com certa tristeza, porque vê que não alcançou o fim desejado. A moléstia tem sido mais forte do que a terapêutica. Com os espíritos se dá a mesma coisa. Vimos uma assembleia como esta, falamos aos ouvintes, não como mestres, porque não temos essa convicção, mas como amigos sinceros, dedicados, procurando tirar da frente dos seus irmãos os empecilhos que se lhes apresentam diante dos passos. Vimos uma reunião desta ordem, desejosos de ministrar algum bem efetivo, quando notamos que, naquele instante, a ação parece ter surtido o efeito desejado, alcançado o fim que colimávamos, mas posteriormente tudo aquilo se esvai como fumaça. Vós compreendeis, esse esforço parece baldado, e nós nos sentimentos fatigados, mortificados, pela ineficácia das nossas palavras, dos nossos conselhos. Quantas vezes tem-se dito aos meus irmãos, neste recinto, que para ser agradável a Jesus, a quem todos amam, a quem todos buscam servir, é necessário esquecer um pouco a sua própria personalidade, para se dedicar ao seu trabalho, com amor, com dedicação, buscando servi-lo como filho obediente que se deve ser. Quantas vezes isso tem sido repetido aqui? No entanto, parece que essas recomendações são feitas de forma que não se os entende, que somente dentro das paredes deste recinto se deve ser crente espírita obediente, lá fora, é como cada um entender. Dá a impressão de que assim é realmente. Acompanhando os vossos passos, meus amigos, temos ocasião de nos entristecermos, porque verificamos que toda essa amizade, todo esse devotamento que demonstrais à causa espírita é momentâneo, fugaz, não é efetivo, real, não é uma modificação completa em vosso ser. Na apreciação ligeira que fazeis de certos acontecimentos, revelais o velho homem que nunca morreu, o que supunhamos morto,
enterrado, para que ressuscitasse um novo. O que supunhamos despido de todos aqueles defeitos e pendores, para que ressurgisse uma alma desejosa do bem. Percebemos, então, que ele ressurgiu do seu túmulo mostrando-se tal qual era, cheio dos mesmos sentimentos, dos mesmos ódios, do mesmo rancor, disposto a continuar a vida da mesma forma. Paciência. Que fazer? Cessar de pregar a palavra de Deus? Cessar de aconselhar o bem? Nunca. Continuar sempre a fazê-lo, no cumprimento do dever. Avisamos, porém, a cada um que a responsabilidade, nesse caso, é tão somente pessoal. Cada qual responde pela sua palavra, pelo seu gesto, pelo seu pensamento, pela sua maneira de ser. Não podemos dizer de outra forma. A doutrina de Jesus é de paz, de mansidão, de amor cristão. Tudo quanto se afasta desses preceitos é contrário à doutrina do Divino Mestre. Ele vos ama tanto, hoje, como naquele tempo em que não foi compreendido pelo homem, tem a mesma dedicação, o mesmo desejo pelo vosso progresso, está pronto a fazer por vós tudo quanto já fez. Resta, da vossa parte, a compreensão da grande esmola e um pequeno sacrifício de vós mesmos. Aconselho isto como amigo e irmão. Olhai para dentro das vossas consciências, e vede se na realidade em vosso peito existe alguma parcela de amor pelo Divino Mestre. Respondei com sinceridade a vós mesmos. Deus vos guarde. Max. Em 15 de setembro de 1936. Um acordo. Paz, meus irmãos. Algumas palavras às crianças. Peço um pouco da sua atenção. Minhas amigas, vós vedes como se procura preparar o homem para a sementeira do Evangelho de Jesus. Sois testemunhas do esforço que fazem os nossos bons amigos instrutores, que tanto a mim quanto a vós instruem, no sentido de que o homem se fortifique na fé, se alimente na esperança e dê um fruto de caridade cristã. O nosso querido instrutor, e diretor destas sessões, mostrou-se descontente, vós ouvistes, no começo da sua comunicação, porquanto não acredita que as suas palavras estejam dando o fruto desejado. Prometendo embora continuar no mesmo afã, ele se ressente, se magoa por trabalhar em favor do homem e tão pouco resultado colher. Venho apelar para vós. Estamos em um asilo espírita, um asilo que procura amparar as crianças, protegendo-as contra as vicissitudes do mundo, educando-as e dando-lhes, na medida das suas posses, o necessário para os seus corpos materiais, bem como para as suas almas. Venho propor às crianças um acordo em que poderão sair vencedoras. Os homens já não sabem aprender, há muitos saíram da escola e não buscam estudar mais. Vós, porém, estudais todos os dias, procurais ilustrar os vossos entendimentos com as lições ministradas pelos vossos professores. Sois jovens e muito podeis prometer, se o quiserdes. Dai uma lição às criaturas maiores, ensinai-as como se pode ter fé, mostrai, pela vossa conduta, como se pode ser obediente, ensinai-as a serem humildes, a serem caridosas umas para com as outras, ensinai os mais velhos, pelo vosso exemplo, porque pela palavra não vos é permitido. Uma criança não é um mestre. Se os homens sentenciam, vós não podeis fazer o mesmo. Sede uma lição muda, permanente, um exemplo vivo de fé perante esses que sabem crer, e compreendem a doutrina, que sabem tudo, mas acabam não sabendo nada. Mostrai, pela vossa vida prática, a união de umas com as outras, sede fraternas, leais, verdadeiras, que a mentira vos inspire horror, que o vosso caráter seja burilado na prática do bem, corrigi-vos, umas outras, nas pequenas falhas, porque, assim, prestareis auxílio, prestareis caridade àquelas que, porventura, sabem menos do que vós. Acostumai-vos a dar exemplos menores. Que uma pequenina, analisando a vossa conduta, veja nela um modelo para copiar. Nas vossas classes, mostrai-vos estudiosas cumpridoras dos vossos deveres,
aprendendo segundo a inteligência de que dispondes. Nem se exige que uma inteligência fraca tenha o voo de uma inteligência elevada. O que se exige é que a bondade tenha lugar dentro de vós, que o vosso caráter tenha firmeza e que, aprendendo em espiritismo o que lhe ensina, não façais como os homens, que aprendem mas não realizam.